Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021 e ontem, dia 1º, começou a entrega da declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020. Então nesse vídeo a gente vai fazer o imposto de renda com vocês, passo a passo, de uma forma rápida, fácil, para você entender de uma vez por todas aquilo que nunca te ensinaram na escola, que é declarar o seu próprio imposto de renda. Então fica comigo até o final desse vídeo e bora descascar esse abacaxi? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guto, eu sou formado em Administração pela UFSCar de Sorocaba e está começando mais um vídeo do Guia Básico de Educação Financeira. Guto, por que as pessoas não fazem o seu próprio imposto de renda? Você não faz o seu próprio imposto de renda, não é porque você não sabe, você não faz por medo. Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. E o imposto de renda é uma coisa que cai no nosso colo quando a gente fica adulto e a gente não sabe nem por onde começar. Mas medo do quê? Do que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo de cair na malha fina, as pessoas têm medo de fazer alguma coisa errada. A malha fina tá mais pra uma professora de pré-escola falando: olha, corrige isso aqui que você fez errado, do que a Polícia Federal indo pra sua casa. Então, perca este medo de fazer o seu imposto de renda. Então, vamos lá fazer o nosso imposto de renda de maneira prática, rápida, sem enrolação. Para isso você vai precisar ou de um celular ou de um computador, depende do que você tem aí à mão, do que você se adapta melhor. Eu prefiro fazer no computador, então a gente vai fazer aqui pelo computador, mas saiba que você vai ter outras opções se você quiser. Então bora lá para a tela do computador. Já que dentro da tela do computador a gente vai ter que baixar o programinha que a Receita Federal disponibiliza para a gente fazer o nosso imposto de renda. Então não joga no Google, não vai em site aleatório. Já vai direto no site da Receita, que é para você não ter problema. Então é receita.economia.gov.br. Já vai estar lá na área de trabalho deles, na home deles, né, aliás, um banner aqui sobre o imposto de renda. Ó, já está bem grande aqui. Então é só você clicar aqui, ou se esse banner sumir por algum motivo, você vem aqui nesse menuzinho aqui do lado do ícone, do lado do nome da Receita Federal, aliás, clica nesse íconezinho, você vai vir aqui em Centrais de Conteúdo, Download, Programas Geradores de Declaração, e vai ter o nosso querido DIRPF, Declaração de Imposto de Renda. E aí aqui você vai ter várias opções, ó, Programa IRPF 2021, para Windows, para Linux, para Mac. Aqui no meu caso é o Windows, eu clico aqui no íconezinho, ele já vai abrir uma janela para eu escolher onde eu vou salvar. Eu posso salvar em qualquer lugar do meu computador, clico em salvar, ele vai fazer o download do programa. Terminou de baixar, a gente vai aqui embaixo, clica no programinha, concluímos a instalação, IRPF 2021. Então a gente abre o nosso programinha. Aqui ele abre uma telinha de novidades do programa. Se você quiser dar uma olhada nessas novidades, você pode olhar, senão você pode simplesmente fechar aqui, e se você não quiser ver essa tela novamente, você clica aqui em não mostrar essa tela novamente. Aí aqui você tem algumas opções, ó, algumas abas de opções. Uma declaração nova, ou seja, você vai começar uma nova declaração do zero, não tem nada ainda. As declarações que já estão em preenchimento, ou seja, se você já começou a fazer a sua declaração, mas ainda não concluiu ela fica aqui nessa aba de preenchimento. E as transmitidas são a que você já finalizou, já transmitiu para a Receita, ela fica aqui nessa outra aba. Então a gente vai começar uma nova declaração. No caso aqui é uma declaração de ajuste anual, porque eu estou fazendo a minha declaração do ano de 2021, relativa aos ganhos de 2020. Eu posso iniciar importando a declaração de 2020, se eu quiser. Eu posso iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, que eu já comecei a preencher no aplicativo da Receita, ou eu posso iniciar uma declaração em branco. No caso aqui eu vou iniciar uma declaração em branco para vocês acompanharem todo o processo. Aí ele abre aqui uma telinha para o CPF e para o nome, digitou seu nome e seu CPF, você clica em OK, ele vai aparecer essa janelinha aqui sob a opção pela tributação, certo? Você só dá um OK aqui para ele abrir a declaração. Certo, agora a gente já está com o programinha aberto, já apto para começar a preencher. Aqui nesse menu esquerdo, aqui à esquerda, ele tem as fichas da declaração. E aqui ele vai meio que por sequência, ele vai meio que na ordem do que você precisa preencher. Então é muito intuitivo, assim, a gente assusta à primeira vista, mas depois que você fizer o primeiro ano, o segundo, você vai pegando o jeito. Então aqui começa com a identificação do contribuinte. Primeira coisa que a gente vai colocar, se é a declaração de ajuste ou se é uma declaração retificadora. Se é
cair na malha fina, você faz uma declaração retificadora. Não é o caso, a gente quer fazer uma declaração de ajuste anual original. Então a gente seleciona aqui. Aqui a gente coloca o número do recibo da declaração entregue no ano passado. No caso, se essa for a sua primeira declaração, você não vai ter declaração no ano passado, então você deixa em branco. Ou se você não lembra ou perdeu a declaração, não tem o número do recibo, também não tem problema, deixa em branco. Aí seu nome, sua data de nascimento, seu título eleitoral. Aqui você tica se você tiver um dos declarantes ou titular da declaração, ou um dos beneficiários, um dos dependentes, aliás, portador de doença grave ou deficiência física ou mental, você seleciona aqui. Se você for casado ou se você for casada, você clica aqui no sim, né? Se você tiver um cônjuge, e aí você informa o CPF do seu cônjuge. Aqui todos os seus dados pessoais, seu endereço, CEP, seu telefone, seu celular, seu e-mail, tudo aqui você vai informando. E aqui é a natureza da sua ocupação principal, ou seja, a sua principal fonte de renda. O que você é? Você é um enfermeiro? Você é um advogado? Você é... enfim... Você vai procurar aqui qual que é a sua ocupação. Por exemplo, vamos selecionar aqui trabalhadores de serviços administrativos. Você clica no maisinho. Trabalhador de atendimento ao público, caixa despachante, por exemplo. Um exemplo. Selecionei, joia. Vou para os dependentes. Aqui, os dependentes, quem que você vai declarar? Você vai declarar se você tiver filho, se você tiver enteado, se você tiver qualquer pessoa que dependa de você para subsistir, você declara aqui, certo? Que daí você vai ter alguns abatimentos no seu imposto. Sempre vem aqui, clica em novo e digita os dados desse dependente. Aqui, tipo de dependente. Companheiro, filho ou enteado até 21 anos, filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica, enfim, aí aqui você vai ver qual é o que se enquadra na sua situação. CPF do dependente, data de nascimento e nome. Preencheu, clica no OK. Se tiver mais, mesma coisa. Se tiver outros dependentes, clica no novo e vai preenchendo. Próxima etapa aqui na sequência, alimentado. Paga pensão alimentícia? Não pago, então bola pra frente. Se pagar, né, que nem aqui, pensão alimentícia ou despesas com instituições médicas, mesma coisa lá dos dependentes. Clica em novo, seleciona se o seu alimentado reside no Brasil ou no exterior, preenche os dados. Se não tem, segue o baile. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então você vem, clica no novo. Aqui é onde você vai lançar os dados daquele famoso informe de rendimentos. Então você digita o CPF da empresa, o nome da empresa, os rendimentos recebidos, todos esses dados vão estar bem especificados lá. É a mesma coisa que você vai lançar aqui que a sua empresa enviou lá para a Receita também. Por isso que se der alguma divergência, na hora que a Receita for cruzar os dados, vai acusar essa divergência e isso que é cair na malha fina. Você teve uma divergência entre o que as suas fontes pagadoras informaram e o que você está informando para a Receita. E aí que a Receita vai te jogar na malha fina, como o pessoal chama popularmente. Então, contribuição previdenciária oficial também está designado lá, imposto de renda retido na fonte, 13º salário e imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Todos esses valores estão no informe de rendimentos. Lançou tudo, clica no OK. Se tiver rendimentos dos dependentes, você clica aqui, vem aqui na aba dependentes, clica em novo e faz o mesmo procedimento. Lança o que os seus dependentes receberam. E atenção, pessoal, muita atenção. Teve bastante gente, bastante jovem que recebeu o auxílio emergencial mesmo morando com os pais. Se por acaso você tem um filho, uma filha que recebeu o auxílio emergencial e você declarar ela como seu dependente, você vai ter que declarar que ela recebeu o auxílio emergencial, ela ou ele. E aí pode ser que você precise devolver o auxílio emergencial, se extrapolar o teto lá que foi estabelecido pelo governo. Então fique muito atento a isso. Seguindo, a gente vem para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui, por exemplo, se você recebe aluguel, que você recebe direto do inquilino, se você faz trabalho freelancer e você recebe e emite recibo para a pessoa, enfim, tudo isso que você recebeu ou que você recebeu do exterior, por exemplo, você é um youtuber, você recebe ganhos do AdSense, você tem que lançar aqui mês a mês, conforme você for recebendo, assim como seus dependentes. Então isso vale também para
pessoalzinho que tem canal monetizado no YouTube e o pai declara como dependente, tem que declarar esses ganhos do YouTube. Eu não vou detalhar muito, assim, pormenorizar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo na medida do possível, certo? Aí a gente segue a sequência, rendimentos isentos e não tributáveis. Sempre vem aqui no novo, pessoal, clica no novo, tipo de rendimento, você vai selecionar qual que é esse tipo de rendimento. Bolsa de estudo, capital de apólice de seguro, ganho de capital, lucros e dividendos. Você vai selecionar de acordo com a sua realidade. Por exemplo, digamos que você tem ações e você recebeu lucros e dividendos dessas ações. Então você seleciona aqui, seleciona se o tipo de beneficiário foi o titular ou foi o dependente, digita a fonte pagadora, o CNPJ da fonte pagadora e o nome, né, e o valor que você recebeu e clica em OK. E aí tem outros tipos de rendimentos isentos e não tributáveis. Tem rendimento de caderneta de poupança, por exemplo. Aí você vai clicar no novo e vai lançando o que você recebeu nesse quesito. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Vem no novo, seleciona o tipo de rendimento, juros de capital próprio, rendimento de aplicações financeiras, participação nos lucros e resultados. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e essa empresa faz divisão da participação nos lucros no final do ano, e digamos que você recebeu R$2.000, você vem e lança aqui, lança o CNPJ da empresa, lança o valor, tudo certinho e clica no OK. E assim a gente vai indo, pessoal. Seguindo a ordem aqui, você vê o que se enquadra no seu caso e vai preenchendo. Aqui ele vai dar o imposto que foi retido, que foi pago, ele já vai dar um panorama para você. Na sequência você lança os pagamentos que você efetuou, instrução no Brasil, por exemplo, escola, né, faculdade, se você pagou médico, se você pagou psicólogo, plano de saúde, dentista, tudo isso você vai lançando aqui, que isso vai impactar na sua restituição depois, ou na faixa de imposto que você vai pagar. E aí você vai, doações efetuadas, fez algum tipo de doação, inclui aqui. Aí a gente vem para bens e direitos. Bens e direitos é tudo que você tem em seu nome. Por exemplo, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um sítio, se você tem uma moto, se você tem ações, se você tem investimentos, tudo isso vai lançar aqui nos bens e direitos, vem no novo, seleciona o código, o que ele significa, né? Um prédio residencial, é um apartamento, é um terreno, é uma sala, é uma construção, é uma loja, enfim, aqui você vai selecionar o que é, a localização, vai discriminar ele e vai colocar a situação em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020. Que valor é esse, Guto? Se for um imóvel, por exemplo, você encontra no carnê do IPTU o valor venal. Se for um veículo, é o valor que você encontra na tabela FIPE. Lançou, vem no OK. E vai fazendo isso para todos os seus bens. Dívidas e ônus reais. Todas as dívidas que você tem acima de R$5.000 você precisa declarar. Tem um empréstimo, tem um financiamento de imóvel, lança aqui. Espólio é só no caso de falecimento, doações a partidos políticos e candidatos, a gente teve a eleição ano passado, então se você fez doações você lança aqui. Importações, se você for importar algum dado, ó, carnê-leão, ganhos de capital, atividade rural. O carnê-leão, por exemplo, para quem exerce atividade, quem é profissional liberal, você tem que preencher o carnê-leão para você recolher o imposto no mês subsequente ao mês que você fez aquela renda. Não é na declaração de imposto de renda que você faz esse pagamento. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre o carnê-leão, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente providencia para vocês também. Ok? E aí, por fim, depois que a gente terminou de lançar tudo, aqui nesse quadro vai ter quanto a gente vai ter que pagar ou quanto a gente vai ter que restituir de imposto, quanto a gente vai ter que pagar ou quanto a gente vai ter que receber de restituição. No caso aqui, como eu não lancei nada, só fui mais mostrando o programinha para vocês, aqui tá zerado, mas poderia ter valores diferentes. Por exemplo, aqui poderia estar que eu tinha R$100 de imposto a restituir de deduções legais e no desconto simplificado poderia ser que eu tenho R$500 a restituir. Daí você escolhe, logicamente, o que vai ser mais vantajoso para você. E aí, por fim, a gente tem esse item aqui, verificar pendências. Se você clicar nele, você vai ver tudo que está pendente na sua declaração. Você clicando aqui, ó, ele já dá uma lista. Que nem aqui, o campo indicativo, houve mudança de endereço, não foi informado. Daí você clica aqui, ele vai te levar para esse erro, que é aqui, ó, houve mudança de endereço. Então você tem que informar se você se mudou, por exemplo, no último ano e o endereço que está na base de dados da Receita é diferente do endereço que você informou aqui na declaração. Aí você coloca sim ou não. Tem algumas pendências, que são essas com o ícone em vermelho,
que elas impedem você de transmitir a sua declaração. Se você não corrigir, você não consegue transmitir. E tem essas pendências em amarelo que elas não impedem você de transmitir, é só um alerta, ó, você não preencheu isso ou tá faltando aquilo. Ele te dá um alerta, mas ele não impede você de transmitir a declaração. Daí você vê, se você achar que vale a pena corrigir, você corrige. Corrigiu tudo, verificou todas as pendências, então você vem aqui embaixo em entregar declaração, clica aqui. Ó, nesse caso, ele deu essa mensagem, como eu falei para vocês, que a declaração não será transmitida por existirem erros impeditivos. Deseja abrir a lista de pendências para verificação? Sim, não, né? No caso aqui eu teria que corrigir, porque senão eu não consigo. Mas, o que acontece? Depois disso ele vai abrir uma tela que vai ter o valor que você vai ter a pagar ou que você vai ter a restituir, e aí se você tiver imposto a restituir, você informa seus dados bancários que a sua restituição vai cair na sua conta bancária conforme a data que você entregou, se tiver tudo certinho, conforme os lotes. O primeiro lote, segundo a Receita Federal informou, vai ser pago em maio desse ano, e aí o segundo lote em junho, terceiro em julho e assim sucessivamente. Então, pessoal, é simples, é muito fácil de fazer a sua declaração. Se você tiver dúvida em que campo lançar alguma coisa, é muito simples de encontrar informação na internet, tem várias fontes que explicam onde que você vai lançar determinadas coisas que você tenha eventuais dúvidas. Vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo se vocês tiverem alguma dúvida. Vou tentar responder todo mundo, acho que dá para responder tranquilamente. Então, pro vídeo de hoje foi isso. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Semana que vem tem outro vídeo, eu espero vocês. Um beijo e tchau!